Pedir ao Senhor que nos ajude neste momento, nessa segunda parte do culto, onde nós vamos iniciar o procedimento da leitura da Palavra de Deus, uma oração e o devido comentário, que Deus possa nos ilustrar de conhecimento e que cada coração possa também ser aberto para poder contemplar a Palavra de Deus, não como admirador, mas como servidor do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler em João, quarto Evangelho, capítulo 1. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos e pedir ao Senhor que nos ajude a falar das coisas santas. Leitura, pode ser? Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Oração. Amado, Santo Deus, misericordioso, pedimos nesse momento que possamos falar da Sua Palavra com sabedoria e que cada ouvinte nesse momento possa também abrir os seus corações, deixar a luz, a Palavra de Deus entrar. Em nome de Seu Filho amado, do qual hoje nós vamos falar mais, nós queremos Te agradecer. Amém. Irmãos, nós colocamos podemos dizer, um título de convite nesta pregação: Jesus, o Salvador Eterno. Quando nós lemos estas notícias ou as boas novas escritas pelo apóstolo João, nós podemos ver que há um poder de Deus, na palavra de Deus, sobre tudo e todos, de eternidade a eternidade. Nosso primeiro verso diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Essa expressão nós encontramos no primeiro livro da Bíblia, onde, primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se no princípio Deus criou os céus e a terra, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, podemos que Jesus estava antes de qualquer evento, qualquer formatura, qualquer sólido, qualquer elemento orgânico criado, Jesus já estava. E ele diz em Apocalipse: eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega. Em todos os tempos e em todos os lugares, Jesus sempre esteve. A expressão no princípio criou Deus os céus e a terra significa claramente, irmãos, antes da criação, antes que o mundo fosse criado, quando ainda não havia nada. Nós não sabemos o como era e de que forma era, mas era sem forma e vazia. Jesus sempre foi a palavra, e Ele sempre presente. Jesus é a expressão do poder e da ação de Deus, de eternidade a eternidade. Jesus é a expressão, o Verbo, da ação de Deus. O Verbo é a palavra de Deus, que criou o mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus é o Verbo
que transforma em poder de vida e salvação em nós. Ou falada, ou lida, mas de alguma forma entra no coração de alguém. E isso, irmãos, nós vemos que o Verbo é a palavra que criou o mundo. A Bíblia diz que tudo foi criado por meio de Jesus. A Bíblia diz. E você pode ou não pode crer. A maioria dos habitantes da terra não creem nesta pregação de hoje. A maioria. Nossos filhos estão sendo ensinados a não crerem na pregação de hoje. Os netos que vão nascer vão ser ensinados nas escolas que nós pagamos impostos para não crerem na palavra de Deus. Não houve nenhuma ferramenta ou algum material pré-existente ou alguma explosão ou uma fissura nuclear, como eles dizem, ou uma evolução de matéria orgânica, como também ensinam nas escolas. Nenhuma ferramenta que ao longo de centenas de milhares de anos pudesse ir evoluindo e mudando para chegar ao que somos e vemos hoje. E a Bíblia não ensina nada nesses termos. Nenhuma dessas coisas. Deus criou o mundo e tudo que ele existe em 6 dias. Em Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. É só pela fé. Senão você não vai acreditar. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não é do como o homem pensa. Enquanto os cientistas enlouquecem, entram em desespero, em frenesi, observando com os olhos, ou até tateando a matéria, abrindo corpos para ver se encontra o sentido da vida ou do início, debaixo de potentíssimos microscópicos nucleares, para entenderem como as coisas, os mundos foram criados. E a palavra de Deus nos diz: joga tudo fora esses equipamentos milionários e acrescenta a fé que os crentes em Deus têm. Porque os crentes em Deus sabem que tudo que se vê foi feito, embora não aparece ser, mas foi feito. Porque o grande canteiro de obras universal aconteceu num determinado tempo e não faz centenas de milhares de anos, porque o Criador de tudo disse, em Gênesis, no primeiro livro, no primeiro capítulo novamente, começo do segundo capítulo. Olha só como que Deus foi prático, esse foi o canteiro de obras naquele momento. Tudo numa certa sequência. Em Gênesis 1:3 diz: e disse Deus, o verbo pronunciando, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão de céus, e foi à tarde e amanhã o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, essa que nós estamos pisando. E assim foi, e chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que era bom. Isto é, tudo perfeito. Como eu quis. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E disse Deus, haja luminares, sol, estrelas, planetas, a lua, haja luminares na expansão, isto é, nos céus,
para haver separação entre dia e noite, e sejam eles por sinais para tempos determinados, para dias e anos. E assim foi. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. E disse novamente o Senhor, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E isso foi no 6º dia. No versículo 31 diz: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, do jeitinho que ele quis. Era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6º. No primeiro versículo do 2º capítulo: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, logo na manhã, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Amém. Nós vimos no versículo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui nós vemos que encerrou-os. No versículo 4 a 7, o 4 e 7, nós lemos, capítulo 2, aliás, estas são as origens dos céus e da terra. Está escrito: quanto foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó e da terra, e soprou as suas narinas, e deu vida e fôlego, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Está tudo feito. Tudo consumado. Deus montou tudo em 6 dias. Ah, irmãos, pela fé nós cremos que Deus fez todas as coisas e tudo que vemos e o que não vemos. E nós, através dos nossos pais, Adão e Eva, somos o resultado da criação de Deus. Por isso que nós falamos, somos criaturas de Deus. Pela sua palavra, tudo foi criado. E é difícil de aceitar, porque só se aceita esses escritos pela fé. Quem não tem fé, duvida, faz escárnio e corre atrás dos cientistas para ver o que eles têm para falar para eles. Eles acreditam nos cientistas, mas não acreditam na palavra de Deus. Você, amado irmão, amada irmã, independente do nível escolar, se você crê, amém. Amém. Não temos problemas para crer que Deus criou tudo em Jesus, o Verbo. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, isto é, Deus criou em Jesus, e que a salvação do homem também está sob o seu poder. Amém? O nascimento, a vida e a morte estão no poder do Senhor. A palavra de Deus representa o seu poder de criar, dar vida e destruir.
Lemos no Evangelho de João, Jesus é o Verbo e a Palavra de Deus, explicando que Jesus sempre esteve com Deus. Jesus é Deus, se revelando aos homens, agindo no mundo para trazer a salvação a todos os homens. O Verbo de Deus se tornou um homem como nós, entre nós, com as mesmas fraquezas, e morou entre nós sem pecados, mas não cedeu às fraquezas de um homem comum. Versículo 14 de João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É dócil, né, irmãos? Se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. João, na sua primeira carta de João, ele diz: nós tocamos no Salvador. Ah, que sensação deve ser. Nós tocamos nele, nós somos prova que ele ressuscitou. Ninguém venha falar para nós outra história, porque nós tocamos no Salvador. Esses homens viram a glória de Deus, conviveram com ele. A princípio nem imaginava de verdade o que estava acontecendo, de tão poderoso que é. A princípio eles não tinham fé, mas tinham vontade de seguir Jesus. Mas o fim da vida deles foi que eles tinham fé e não precisavam de ver mais Jesus, porque Jesus estava neles. Amém? De forma, meus irmãos, que o Verbo de Deus se tornou entre nós o poder de Deus. Jesus feito homem, não é homem como qualquer um de nós, embora se fez como nós. Ele não foi a imagem e a semelhança. Ele não é semelhante a Deus, ele é Deus. Quem é a imagem e semelhança foi Adão. Jesus foi o criador de Adão. Jesus não é criatura, ele é criador, ele é eterno. Jesus sempre esteve com Deus porque ele também é Deus. É Deus revelando-se entre os homens, agindo no mundo para trazer a graça entre os homens. A palavra de Deus se tornou um homem, morou entre nós, habitou entre nós. Quando ele passou entre nós, toda a sua obra foi do próprio Deus. Os seus sinais, irmãos, seus milagres foram constatações de que ele foi o poder de Deus no mundo. E o mundo admirou de Jesus. Não compreenderam, embora admiraram. Jesus portou toda a autoridade para ensinar e perdoar pecados, porque ele tem poder de perdoar pecados. E ele nos ensinou o perdão. Quem rejeita Jesus também rejeita a ação salvadora de Deus em sua própria vida. É a recusa. Jesus é a palavra que abre a porta para um relacionamento com o Criador. Jesus é a palavra de Deus que nos dá vida e também nos sustenta. João 5,24, e ele diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus falando agora, na verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, irmãos, qual é o problema? Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. Ele teve autoridade para dizer isso para nós. Segundo as palavras de Jesus, o verbo aceitar em primeira pessoa é correto. A responsabilidade está em nós que ouvimos a palavra de Deus. Quem aceita Jesus como seu Salvador é porque creu. Por isso tem a vida eterna. Não é que vai ter, já tem. E já é um portador do reino eterno. Porque o reino eterno está no coração de quem tem Jesus. Amém? Paulo, no capítulo 10 de Romanos, versículo 8, 10, apenas 2 versículos, aliás, 3 versículos vamos ler. Paulo faz uma pergunta: mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração.
Esta é a palavra de fé que pregamos. Paulo dizendo, essa palavra está aí nos seus ouvidos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Basta. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque quem não crê que Deus fez tudo em 6 dias, também não vai crer que Jesus é o Salvador. Guarde isso. João escreveu que a luz raiou entre nós. 1:4 nós vemos, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não podemos pensar apenas que Jesus passou por um triste fim na cruz, triste fim de quem permanece sem aquele que foi morto pelos homens e depois ressuscitou. A vida, irmãos, Ele deixou para nós através da sua cruz, na sua ressurreição. Nada podemos lamentar. A luz de Deus continua desde quando acendeu em nós. Essa luz não desliga mais. Em Mateus 4, versículo 16 e 17, olha quando Jesus começou a pregar de fato. E aqui nós vemos a organização da sua igreja. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Amém. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Isso já Isaías havia escrito. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus diz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, o homem natural, como criatura feito Adão, ele nasce e espera a morte. Então, na verdade, todos os homens estão na sombra da morte. Na sombra da morte. Esses dias a irmã Suzy falou para mim, como tem morrido amigos seus? Então eu disse para ela, eu já não estou muito longe da fila, eu estou junto com os meus amigos. Deus é que sabe, sempre esteve. Então você entende o que é estar à sombra da morte e qual é o problema se nós temos Jesus. Qual é o problema se nós temos a vida eterna? Por isso Jesus não só apenas criou os mundos materiais, mas também deu a vida. Poderia ter criado tudo, como maravilhoso são todos os elementos da natureza. Os homens admiram e contemplam e ficam perguntando, de onde saiu tudo isso? Como pode alguém fazer o mar revolto depois acalmar? Como alguém pode fazer o infinito? Os homens admiram. Irmãos, nós, além de darmos graças a Deus por tudo que Ele fez e também admirarmos, nós fazemos parte dessa vida toda. Amém? Ah, irmãos, Efésios 2:1, Paulo escreve, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estes que ainda estão sem Jesus no coração, sem transformação de vida, estão assentados na região da sombra da morte. Todos sabem. Enquanto o Senhor tem vivificado alguns e pronto para vivificar todos, o estado de escuridão, lastimavelmente, tem avançado sobre os homens. João 12:46 está escrito, Jesus proclamando, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim saia da sombra da morte. Ele retira, ele pinça da sombra da morte e dá a vida. Você quer? A Bíblia tem o seu personagem principal identificado, como você viu.
Desde o primeiro livro de Gênesis, Apocalipse. Não tem nada oculto. O Senhor não escondeu o seu principal personagem. Ele colocou na face da terra, que Ele mesmo criou. Ele veio experimentar as nossas dores. Ele veio sofrer mais que nós, para mostrar que tem um caminho melhor. Porque o Evangelho é objetivo, irmãos. Ele é declarado. Na verdade, o Evangelho, a Bíblia, é a maior declaração de amor ao ser humano. O Evangelho é a maior declaração de amor infinito a qualquer um que queira. Se tem alguém aqui que diz, eu nunca recebi uma carta de amor, você está enganado. Jesus deixou a carta para nós, endereçada a você, para você ler e dizer, eu sou amado, eu não sabia, Ele me amou primeiro, como eu não enxerguei o amor dEle por mim? Então o Evangelho é uma declaração aberta, declarada e pública, tem presença identificada. Embora o homem é pequeno diante de Deus, todos nós somos tão pequenos diante de Deus, Deus não é desconhecido dos pequenos. Nunca esconde dos pequenos. Deus nunca esconde dos necessitados. Ele nunca se omite diante da necessidade dos angustiados. Jesus, a partir do capítulo 5 de Mateus até o final do 7, ele direcionou a todos que têm sede, que sofrem injustiça, e ele veio com uma carta pública de consolo, o universal. Porque a salvação, o acolhimento, está nos desígnios de Deus. É um encontro inédito com Deus através de Cristo. Não é uma obra de percurso. Também não é uma oportunidade para mudar de vida. Você jamais deve evangelizar alguém dizendo, muda de vida. Você tem que transformar seu coração. Mudança de vida vem depois. Não é isso. A salvação é um encontro selado, perpétuo. Perpétuo. Para nunca mais ser desfeito. Não tem divórcio de Deus. É uma aliança. Esses dias eu vi uma declaração de alguém, de uma moça, dizer, como quebrar uma aliança? A aliança é inquebrável. A salvação é única, que opera a mudança total para um relacionamento de vida eterno. Pode acreditar. Olha, esta é a luz que ilumina a nova criatura. Para jogar tudo de antigo, para ser destruído, queimado para sempre. Porque a luz do Senhor nunca se apaga. Nunca se apaga. Que essas breves palavras possam fazer na sua vida, no seu coração, um efeito maior que qualquer discurso longo. E que seja longa e eterna a sua decisão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.